Fala galera, beleza? Tô aqui para explicar uma parte aí da história da Revolução Russa que não deu tempo de falar na sala de aula. Eu combinei com vocês que eu ia gravar um vídeo finalizando praticamente o período stalinista que eu não consegui tratar na sala de aula e o final aqui do período leninista a respeito da NEP, da nova política econômica criada pelo Lenin. Tá? Então aqui ainda dentro do período leninista. O que vai ser essa NEP aqui? O que é essa nova política econômica aqui do Lenin? Ela acabava restabelecendo algumas regras, algumas práticas aí do capitalismo, mesmo durante a experiência, podemos dizer, socialista aqui na União Soviética. Ainda, na verdade, não era a União Soviética, ainda era a Rússia, mas logo logo vai se chamar União Soviética, né? O coroamento aí da NEP vai ser fechado, o desfecho dela vai ser a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas enfim, acabava que a NEP ela era quase que fosse o contrário das ideias aqui do socialismo. Pelo menos era um passo atrás nessas ideias, porque em prática ela acabava restabelecendo, por exemplo, a pequena propriedade privada e também aí o retorno à economia de mercado. Então a gente vai ter aí a criação de algumas feiras, vai ser liberado para que esses camponeses pudessem contratar mão de obra assalariada, ainda que regulada, ainda que mínimo, você não podia contratar tanta gente assim. Por que estavam fazendo isso? Para tentar reestimular a produção econômica no país, sobretudo a produção agrária, agrícola, que acabava ficando em déficit nesse período, nesse momento aqui. Então, assim, tanto para o ponto de vista campesino, né, do campesinado, da produção agrícola, a NEP vai ser muito eficiente e também a pequena indústria também será autorizada. Mas alguns sistemas, por exemplo, sistema bancário, de transportes, de crédito, isso vai continuar nas mãos do Estado, ou seja, vai continuar nessa ideia de socialismo estatista, né, estatal aqui nesse momento. No fim assim da NEP, da nova política econômica, vai ter o sucesso, porque eles vão conseguir obter esses números positivos aí com essas regras, essas pequenas regras assim para reativar a economia. Então, os índices de produção agrícola vão superar o melhor ano que a Rússia tinha tido antes da Primeira Guerra Mundial, que era 1913. Porém, no setor industrial, a NEP acabou deixando a desejar. E exatamente por isso é que algumas ações que o Stalin vai colocar, algumas medidas que ele vai praticar, tem a ver com essa expectativa muito alta que havia sobre a indústria e que não tinha sido atingida com essas mudanças aí, ou com esse passinho para trás que o Lenin vai dar durante a chamada Revolução Russa. Então passemos aqui para o próximo slide. Enfim, então com o fim da Guerra Civil e o sucesso da NEP, vai se fortalecer aí o governo bolchevique e em 22 a União das Repúblicas Socialistas, né, Soviéticas será criada, né, será instituída. Aí vocês veem o tamanhozão desse país, né? A Rússia já é gigantesca, mas agora vai abraçar também algumas outras repúblicas ali que eram vizinhas, né? Então a gente tem nesse momento, nesse início aqui, a República Socialista Soviética da Bielorrússia, a República Socialista Soviética da Ucrânia e da Transcaucásia. Depois outras vão também entrar para a União Soviética com o passar do tempo, mas inicialmente são essas aqui que vão fazer parte da União Soviética. É claro que devido a tamanho, devido à importância militar, importância econômica, a Rússia ela vai ser a principal dessas repúblicas soviéticas. Isso não significa que governantes de outros lugares não vão poder participar do poder. O próprio Stalin
ele era da Geórgia, né? Ele não era russo, não era de nascimento, né? Digamos assim, não era russo. E aí então falemos sobre o governo do Stalin, que é o mais polêmico, né? Que o pessoal sempre, quando fala sobre a União Soviética, vai remeter ao período stalinista, que também é o período mais longo aí de um governante no poder durante a história da União Soviética, que vai de 1925 até 1953. Acho que o primeiro ponto a observar aqui sobre Stalin é a gente não cair nos estereótipos, nem no estereótipo criado pelos liberais, que ou seja, o Stalin era a mesma coisa que o Hitler, e aqui a gente não está falando da pessoa do Stalin, que é a pessoa dele realmente. Talvez a gente possa até questionar os valores dele, morais e tal, se eram tão diferentes assim de Hitler, mas falamos sobre o regime, falamos sobre a administração, sobre o governo, e não, nesse ponto, Stalin não fez um governo igual, idêntico ao regime nazista de Hitler, tá? Então não podemos entrar aí, o projeto é radicalmente oposto. Então esse é um estereótipo criado muito também pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria para combater esse principal adversário, esse principal rival. E essa propaganda obviamente vai influenciar o mundo ocidental, e o Brasil incluso nesse mundo ocidental, já que recebia e recebe ainda muita influência norte-americana. Por outro lado, também não podemos cair no estereótipo oposto, que é o estereótipo do comunista apaixonado, né? Desse comunista que não vê problemas, não vê erros, não vê nada de ruim, de terrível que aconteceu durante a experiência da União Soviética. E sim, tiveram muitos problemas, tiveram muitas limitações e tiveram sim coisas terríveis, muita violência, muita perseguição, ausência de liberdade, né, cerceamento de liberdade. Então não podemos também cair nesse extremo oposto dos comunistas, principalmente dos web comunistas, né, que estão atuando aí nas redes sociais nos dias atuais. Então é importante a gente fazer uma análise crítica, né? A história ela tá para isso, a história é uma disciplina. Não é só estudar as coisas que aconteceram no passado. É estudar as coisas que aconteceram no passado através de uma análise crítica, através de uma problematização das fontes, da problematização dos documentos que nós temos daquela época. Então, sem cair nesses dois reducionismos aqui, que vão despertar paixões de lado a lado. Beleza? Então falemos aí sobre a era stalinista, né? O que rolou durante a era do Stalin. Então a era do Stalin começa com o fim da era Lenin. O Stalin vai disputar com Trotsky sobre quem seria agora o comandante da revolução. Então até esse questionamento, se a revolução ela continua com Stalin, se ela vai até o período aqui do Lenin só, ou se até mesmo quando começa o governo propriamente dito bolchevique, a revolução acabaria, há uma discussão na historiografia. Para mim, particularmente, como professor de história aí, eu acredito que a revolução mesmo, de fato, ela aconteceu no ano de 17, talvez no máximo até, sei lá, abril, junho de 18. Depois, quando se torna governo, eu entendo que já não é uma revolução. Aí o governo pode ser, sim, gestado pela revolução, né? Então, portanto, até talvez seria até difícil descrever essa revolução como uma revolução socialista. É uma revolução operária, camponesa, enfim, desses povos que estão sendo dominados, subalternizados, mas depois vira uma outra coisa. A gente estuda na história todas essas fases, esses períodos, porque também é importante entender o que rolou, o que virou depois. E a União Soviética, de fato, sob Stalin, é algo que merece assim comentários. Em relação a essa disputa entre Stalin e Trotsky, né, o que diferencia um do outro aqui? O Stalin ele era um cara muito mais ligado ao partido. Os dois eram intelectuais, os dois produziam obras, escreviam sobre política, escreviam sobre história. O Trotsky tem
a obra sobre a história da Revolução Russa, se eu não me engano, 2 volumes, assim, é um trabalho consistente, enfim, com as limitações de alguém que viveu a época, né, sempre é problemático isso, mas a diferença básica entre os dois é assim, de formação, o Stalin vai ser um cara muito mais burocrático, um cara muito mais de dentro do partido, um cara que tinha uma influência maior sobre os membros do Partido Comunista. E o Partido Bolchevique vai passar a se chamar Partido Comunista. E o Trotsky, ele era um revolucionário de massas, é o cara que vai liderar, por exemplo, a Guarda Vermelha e depois vai liderar o Exército Vermelho. Então ele vai ter esse apelo popular, né, chamado de líder carismático. Interessante que a votação, né, para escolher, a forma como vai ser escolhido ali dentro do partido, vai ver aí o Trotsky como um certo perigo de virar um ditador, por ser um cara carismático, né, por ser um líder carismático. O Trotsky fez parte do governo menchevique durante um tempo, então havia uma cautela com relação ao Trotsky. E pelo Stalin ser alguém que articulava muito bem dentro do partido, ele acaba sendo escolhido. Tem uma questão também de projeto, que é mais importante, que distingue os dois. Eles vão ficar conhecidos na história por defenderem projetos diferentes de socialismo. O Stalin defenderia um projeto de socialismo que era construção de socialismo em um país só. A ideia, né, seria construir o socialismo na União Soviética naquele momento, em vez de levar o socialismo para outros lugares, como seria a ideia de Trotsky. O Trotsky pregaria uma revolução internacional, de que a União Soviética ela só daria certo, né, o socialismo só funcionaria mesmo, se o mundo inteiro fosse socialista, se o mundo inteiro participasse dessa experiência, dessa construção do socialismo em direção ao comunismo. Qual que é o problema dessas duas descrições aqui? O Stalin ele não descartava a necessidade da revolução ir para outros lugares. E o Trotsky também não descartava a necessidade de construir o socialismo na União Soviética. Mas naquele momento, naquele dado contexto lá, eles vão ficar marcados com posições distintas. O Stalin, socialismo em um país só. O Trotsky, levar o socialismo para outros países, uma internacionalização do socialismo. Beleza? Então, geralmente nas provas aí, vestibulares, acabam aparecendo dessa forma. Mas a gente também tem que ter um olhar minucioso sobre isso. Peguemos então o que foi o governo do Stalin depois que ele venceu essa disputa aqui com o Trotsky dentro do partido. O modelo de socialismo soviético através ou por meio do Stalin é um modelo de centralização do poder. É um modelo centralizador. É um modelo que vai ser uma leitura, obviamente, do Stalin a partir das obras aí, tanto do Lenin quanto do Marx e do Engels, sobre como deveria ser o socialismo num país do tipo da Rússia. Porque se fosse para pensar mesmo como Marx estava prevendo, deveria se desenvolver, ou deveria ter um capitalismo muito desenvolvido, que produziria abundância, que proporcionaria aí várias contradições entre as classes sociais. Dessas contradições levariam as lutas de classe, dessas lutas de classe, a conscientização da classe popular, aí uma revolução com direção ao comunismo, passando por essa fase do socialismo. A Rússia era um país capitalista desenvolvido? Não, não era. Era um país aí agrário ainda, semi-feudal, a gente viu, né, um capitalismo ainda muito incipiente. Então, como fazer isso? Esse modelo que a gente vai ter de socialismo na União Soviética, ele vai ser muito pensando assim num desenvolvimento econômico que lembra bastante o capitalismo. Não vai ser igualzinho o capitalismo, porque ali a gente tem o princípio do liberalismo, que é a questão da propriedade privada, dos meios de produção particular, né? Então você fica na mão de classes sociais, das classes burguesas. No caso do socialismo, as terras elas serão coletivizadas e administradas pelo Estado. Então o Estado vai fazer essa administração. Tem alguns historiadores e filósofos que vão dizer que a União Soviética viveu um capitalismo de Estado, porque você não tinha uma classe
burguesa dominando as terras, mas você tinha o Estado dominando as terras e ele fazendo o controle e dizendo quanto deveria se produzir, né, colocando metas. Então aí você já fica parecido com o capitalismo, porque era importante para a União Soviética competir com outros lugares, né, com outras nações onde você tinha aí diferentes experiências. O capitalismo era predominante ao redor do mundo. Então peguemos aí, talvez aí passando um pano aí sobre essa centralização do poder do Stalin. Primeiro plano quinquenal. Os primeiros projetos aqui que o Stalin vai colocar. Então vai ter o primeiro plano quinquenal, ou seja, são metas aí baseadas em 5 anos, e o segundo plano quinquenal. O primeiro plano quinquenal é de coletivização das terras. Então todas as terras que são agricultáveis, que você consegue produzir nelas, elas vão passar para as mãos ou do Estado fazendo fazendas estatais, que eram chamadas de sovkhozes, ou de cooperativas agrícolas kolkhozes. Das cooperativas não ficavam, ela não ficava controlada, administrada pelo Estado, mas ela era supervisionada, ela era fiscalizada. A forma em que se dava essa associação entre camponeses, né? Pequenos produtores aqui, pequenas unidades produtivas, que são as cooperativas agrícolas, então, associadas. Nesse processo de coletivização das terras, os kulaks, não confundir com gulak, que é outra coisa, kulaks são os pequenos proprietários rurais que conseguiam contratar 2, 3 funcionários. Esses pequenos proprietários, né, sei lá, pequenos burgueses, vistos como pequenos burgueses, eles vão reagir a esse processo de coletivização, que eles vão perder parte das suas terras, e por isso vão ser eliminados, no sentido da sua unidade produtiva vai ser eliminada, desses kulaks aqui, e depois esses caras aí que não aceitarem de forma nenhuma vão ser mandados para os campos de trabalho forçado. Os kulaks vão ser mandados para os gulags, né? Vão ser mandados para os campos de trabalho forçado, alguns na Sibéria, né? Vão ser expurgados, vão ser expulsos aí. Até porque na reação desses caras eles vão acabar matando aí boa parte da pecuária, do rebanho bovino, caprino, suíno que eles criavam, né? Eles vão tentar destruir as posses, né, as propriedades que eles tinham por não aceitarem essa coletivização aqui do campo. Pouco tempo depois, 98% dos camponeses vão passar a trabalhar nessas terras coletivizadas. Só que devido a esse novo formato que eles precisavam lidar, ou seja, não é mais as regras do capitalismo, é outras regras agora. Se é uma fazenda estatal, é o Estado que estabelece qual que é a meta, qual que é a quantidade, quanto que cada um vai receber. Claro, existe salário, mas é o salário que o Estado vai estipular quanto que é. Muitos desses camponeses vão ficar sem estímulos para produzir. E essa produção vai diminuir, o que vai gerar um ciclo, né, de fome, né, de intensa fome, onde vai morrer muitas pessoas devido a essa desarticulação ou essa rearticulação do modelo produtivo da União Soviética. Mesmo assim, vai ter algum sucesso, né, essa coletivização de terras. Não nesse primeiro momento, mas com o passar do tempo, a produção ela vai ser significativa a ponto de a União Soviética exportar muitos grãos para os países mesmo ocidentais, né, que estivessem interessados. Por outro lado, no segundo plano quinquenal visava agora a industrialização acelerada, que era transformar realmente a União Soviética em um país desenvolvido do ponto de vista industrial para competir com as outras nações. Aqui vai haver um investimento pesado aí na produção de matérias-primas, né, como ferro e aço, muito importantes para você produzir máquinas, para produzir equipamentos, né, ferramentas.
e também fontes de energia elétrica como carvão e petróleo. A industrialização ela realmente vai ter números assim muito mais significativos, melhores aqui do ponto de vista do modelo do socialismo soviético, do que a coletivização das terras, tá? Então, assim, muitas fábricas de veículos serão construídas, né, serão criadas aqui nessa época, então automóveis, tratores, canais, ferrovias, estradas, né, rodovias, o próprio metrô de Moscou vai ser construído aqui durante esse processo de industrialização. E o governo ele exigia bastante dos trabalhadores, né? Mas os trabalhadores respondiam porque muitos deles, a maior parte, agora começou a sonhar realmente com a União Soviética, com o modelo de vida que estava sendo gerado. Porque se a gente for pensar, tipo assim, a União Soviética vai sair de um pequeno país, de um grande país, atrasado, semi-feudal, agrário, para uma potência industrial em pouquíssimo tempo. Então esses sacrifícios que os trabalhadores ali passavam, eles pensavam que poderiam no futuro ter uma vida aí com uma qualidade muito melhor do que já tiveram. E de fato estavam tendo já, se fosse comparar com a vida miserável, triste que eles haviam tido antes, já estava melhor, mas eles sonhavam com algo ainda melhor, né? E esse financiamento aqui para a industrialização vai ser obtido principalmente com a venda desses produtos primários que eram feitos aqui, que eram produzidos pelo primeiro plano quinquenal, tá? Essas máquinas, algumas delas, né, foram compradas de fora, então muitas coisas assim foram exportadas ou importadas, né, de fora para construir, baseado no modelo de substituição aqui inicialmente. Depois não, depois a União Soviética vai conquistar uma certa autonomia da sua produtividade. Então, mas aí tem um outro problema gerado, que é essa falta de incentivo para a produção de bens de consumo. A União Soviética pensar muito nessas produções de bens duráveis, de bens de capital, que seria produzir máquinas para produzir outras máquinas, mas vai pensar muito pouco nessa questão do consumo. Há dados aí, por exemplo, de que a produção, por exemplo, de calçados era basicamente um par de calçado por ano para cada pessoa. Então era uma vida muito baseada no mínimo, né? no minimalismo. Quando a gente fala sobre esse tipo de consumo, né? Era só o extremamente essencial, o extremamente necessário. Então, mas acaba que essa indústria soviética não conseguia atender as necessidades básicas assim de boa parte da população. Atendia em certa medida no modelo soviético, mas dessa questão do consumo realmente deixava muito a desejar. Passemos aqui. Falemos aí para o ponto mais polêmico do período stalinista, que é o período chamado de o Grande Terror. O que é o período conhecido como o Grande Terror? É o seguinte, vai ter um momento em que vai aparecer muitos boatos, muitas alegações, aqui já no começo da Segunda Guerra Mundial, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, porque assim, a China e o Japão já estavam em guerra, né? O Japão e a China, né? Mas o Ocidente ainda não tinha entrado em guerra, mas estava em vias de, né? O Hitler já tinha começado a anexar vários territórios, enfim. E a União Soviética vai passar por um problema que é justamente essas denúncias, essas declarações de que haviam muitos inimigos infiltrados dentro do partido comunista da União Soviética. E o Stalin vai dar início a um processo chamado processo de perseguição em massa, né, que vai ser conhecido como o Grande Terror. Então ele vai expulsar muita gente do Partido Comunista, vai perseguir mesmo essas pessoas,
que eram líderes, às vezes, da Revolução Russa, né, que foram líderes e que ele entendia que poderiam ser rivais, aí, que poderiam dar um golpe de Estado, tomar o poder, blá blá blá. Tem que levar em consideração que o Stalin era muito paranoico. Né? Todos os líderes, esses líderes autoritários, são paranoicos, mas o Stalin, eu acho que ele era um dos mais paranoicos. Assim. Até a morte dele teve como consequência, o efeito, essa extrema paranoia que ele sentia, né? Que ele se trancava no escritório e não deixava ninguém entrar. Ele tinha um cara só para provar as bebidas lá, as comidas, né? O cara que ficava provando lá para ver se não estava envenenado, tanto medo que o cara tinha de ser assassinado. Até que numa vez lá que ele vai se trancar no escritório, e ele vai ter um infarto lá dentro, e só depois de 3 dias é que vão achar o corpo dele lá, porque ninguém queria bater na porta, que ficava com medo do cara. Se talvez a porta tivesse aberta, alguém teria tentado salvar, fazer uma ressuscitação lá, né? Uma massagem cardíaca, mas o cara tava lá e acabaram encontrando ele lá já, ó, 3 dias já tinha ido de arrasta pra cima, né? Foi esse o Stalin. Mas enfim, nesse clima aqui de paranoia, de perseguição que vai acontecer, muita gente será expurgada, muita gente importante dentro do partido será perseguido. Tem algumas pessoas que vão ser levados a... como é que diz? Como é que fala? Contar crimes que não cometeu. Né? Acabar fazendo declarações aí que eram falsas por tanta perseguição, por tanta pressão que a pessoa sofria. Então ela acabava declarando coisas que ela não tinha feito, né? E tudo isso era inverídico, tudo falsidade? Não. Haviam sim essas conspirações, haviam sim esses problemas, né? Esses indícios, mas da forma como era contado, da forma como se tornou a proporção, muito maior. Então, isso aqui vai ser o chamado período do Grande Terror. Então, vai se instalar uma repressão muito grande do Estado sobre toda a população. A Hannah Arendt descreve esse processo como totalitarista, no sentido de fiscalizar todo mundo. Então, você tinha uma polícia política e você tinha a continuidade dos campos de trabalho forçado, né? Os chamados gulags. Nossa senhora, eu tô mal. O campo de trabalho forçado, diferentemente dos lagers, que era o campo de concentração nazista, ele não visava exterminar as pessoas, mas as pessoas acabavam morrendo lá. Quer dizer, no Gulag não tinha câmara de gás. O cara simplesmente ia trabalhar na Sibéria, ficava lá, naquele frio tiritante, com pouca comida, com pouca água, e aí ele acabava morrendo, né? Pelo esforço e tal, por essas condições assim terríveis, ele acabava morrendo. Ah, isso é tão cruel quanto o campo de concentração. Talvez seja, mas não existia um plano, um projeto de extermínio, de que você tem que matar judeus, você tem que matar, sei lá, comunistas, como é o caso da Alemanha nazista, testemunho de Jeová, homossexuais, pessoas com deficiência. Não. Na União Soviética não havia isso. Quem que ia para os expurgos? Os que eram considerados inimigos da Revolução. Que eram esses políticos aí que o Stalin desconfiava, ou que realmente pessoas que estavam tentando fazer alguma coisa para derrubar o regime. Então, aí, nesse sentido, né, os burgueses, os nobres, a galera ligada ao czar que não aceitava, esses eram mandados para o Gulag mesmo, eram mandados para o campo de trabalho forçado. E morreram lá milhares de pessoas. Tá? Os Gulags já existiam desde a época do czar. Tá? Eles tinham outro nome, mas aí eles vão continuar aqui na União Soviética. Tá? Muita gente morria de fome ali. Em resumo aqui então do Stalin e do regime stalinista e do socialismo soviético. A gente tem que levar em consideração que por que o cara durou tanto tempo no poder? Não foi só na base da porrada, não foi só na base da perseguição, da paranoia, não. Realmente a União Soviética é um país que saiu, a Rússia, né, que seja, saiu de um país aí agrário, semi-feudal,
população amplamente analfabeta, para um país que consegue lançar o primeiro ser humano no espaço. Né? O primeiro cosmonauta, que é o que dá a volta em torno da Terra, vai ser um soviético, Yuri Gagarin. Tá? Os Estados Unidos depois vencem a corrida espacial mandando o primeiro homem à Lua. Aí sim, aí nessa a União Soviética perdeu, mas o primeiro cosmonauta vai ser da União Soviética. E um período aí de 80 anos, né, fazer isso, lançar foguete, é pouquíssimo, né? Outros países não teriam capacidade de fazer o que a União Soviética fez. Então isso precisa ser reconhecido. Além do que, a qualidade de vida da população russa, soviética, que seja, melhorou sim, não tem nem comparação, né? Melhorou bastante. Então, por exemplo, alguns dados aí que a gente pode pegar. Em 1928, já dentro aqui desse período stalinista, havia 12 milhões de estudantes na União Soviética. Em 38, 10 anos depois, esse número chegou a 31 milhões. Então, ó, mais que dobrou. Havia, antes da Revolução Russa, 20 mil médicos no país. Em 37, tinha 105 mil médicos no país. Todo mundo pode ser médico. Quer dizer, se você quiser estudar medicina, tem lá uma faculdade para você cursar. Então você não precisa se matar, não é qualquer um, né? não é tão afunilado, não é tão difícil entrar na faculdade como é uma pessoa que vive no capitalismo entrar num curso que é muito concorrido. E se for filho de pobre, que estudou escola pública a vida inteira, quais as chances de entrar? Muito poucas, muito pequenas, mínimas, 1 em 100 talvez. O cara consiga entrar. Ali não, né? O cara conseguia entrar, conseguia exercer a medicina, né? Ou outra área que fosse, tá? As bibliotecas públicas aumentaram também quase a 500% a mais o número de livros dessas universidades públicas. Então a população tinha condições mínimas aí que não tinha antes de habitação, de educação, de assistência médica, de alimentação, embora não fosse aquela coisa abundante, que desse para esbanjar, mas tinha alimentação para todo mundo, a não ser que você estivesse no Gulag, aí não tinha. Vestuário, todo mundo se vestia, não tinha obviamente quantidade imensa de roupas, mas todo mundo estava bem, pelo menos em relação à melhora de vida que a gente tem, se for comparado com o período aqui do Império Czarista aqui na Rússia. Essa industrialização ela vai estimular um aumento do emprego muito grande também. Então 4 milhões de trabalhadores assalariados de 39 vão passar para 14 milhões, né, entre 26 a 39. Do ano de 1926 tinha 4 milhões, em 39 tinha 14 milhões. Então vai aumentar 10 milhões aqui de trabalhadores assalariados da época da industrialização. As mulheres também conseguiram o direito de poder estudar e de poder trabalhar. Então você realmente tinha benefícios, né, para as pessoas. Isso também vai ajudar Stalin a ficar no poder e aumentar também o mito em relação à sua pessoa, né? Porque ele vai fazer uma propaganda estatal para enaltecê-lo, então ele vai cair nessa, né, que vai ser um modelo copiado por outros lugares do mundo, a propaganda soviética, né, com o rosto do Stalin. Coloca-se o rosto dele do lado, por exemplo, do Marx, do Engels, do Lenin, aí vem o Stalin, né? E esse cartaz é muito famoso até os dias atuais, né? Os web comunistas gostam de compartilhá-lo aí. Então ele era colocado como o grande líder dos povos, ele era o principal amigo das crianças, ele era, enfim, sempre coisas assim para exaltá-los aí nesse sentido. Só que também havia aí privilegiados, que era a nomenclatura. Quem que é a nomenclatura? São os funcionários burocratas aqui do Estado, de empresas estatais. Esses caras se davam bem, que eles tinham privilégios, eles tinham benefícios. Em resumo, o que a gente pode dizer é que vai haver terror, repressão durante o modelo stalinista, mas também haverá desenvolvimento econômico e industrial e ascensão social de milhares de pessoas. Então aqui eu tentei até ser sucinto, mas não deu. Deu para fazer um balanço, deu para a gente sair dos estereótipos e perceber como é complexo
esse período aqui stalinista da União Soviética. Valeu, gente. Até a próxima.